Boa noite a vocês e vou pedir o que eu sempre lhes peço. Primeiro, deixar o like, gostei, o joinha, a curtida, tá? O primeiro C, né? Que é o C de curtir. Então você aperta aqui, curtir. Se puder, comenta, que é o segundo C, a interação de vocês no chat, ajuda na distribuição, no alcance desta live. Meus queridos, e o que saiu hoje na Gazeta do Povo? Foi esse artigo do nosso mestre. Não sei se é seu, mas meu ele é, do mestre J.R. Guzzo. Mestre J.R. Guzzo, ele escreve assim hoje na Gazeta do Povo. Moraes e suas inovadoras contribuições para o direito brasileiro. A ciência do direito deve ao ministro Alexandre de Moraes, com a coautoria dos seus colegas de STF, a criação do flagrante perpétuo. E eu fico até honrado, porque essa expressão fui eu que cunhei. Deve também a prisão preventiva por tempo indeterminado. Deve o inquérito policial que só acaba quando termina. Deve a elevação do Supremo Tribunal do país à categoria de maior vara penal do mundo, com 2.000 processos pelas últimas contas. Como se admira publicamente o próprio ministro, diante de aplausos e da bem-aventurança da esquerda, cada vez mais encantada com essa criatividade na defesa da democracia. E o Guzzo, lá pelas tantas desse artigo, ele vem falar de uma coisa que realmente é um escândalo para qualquer pessoa séria que olhe. Para qualquer pessoa que tenha no mínimo 2 neurônios, que saibam conversar entre si, isso já provocaria escândalo, mas não provoca escândalo para os de esquerda e para os vendidos desse país, que é o fato de nós termos esse juiz que é ao mesmo tempo vítima, acusador, investigador e julgador. Porque na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, ele expediu de próprio punho ordem de prisão em um caso em que ele se declara como vítima. Não existe sistema jurídico justo no mundo nenhum, zero, essa hipótese não existe, em que um juiz que se diz vítima pede uma prisão cautelar. Mas Alexandre de Moraes não tem medo. Não tem medo porque neste país não tem homens ou mulheres que tenham honrabilidade. Homens ou mulheres públicos lotados no parlamento que tenham, de fato, uma ficha limpa e cristalina, que tenham uma vida que pode ser passada limpo, que tenham uma vida privada que possa ser aberta como um livro público. Afinal de contas, eles escolheram ser homens e mulheres públicos. Nós vivemos essa carência, ora intelectual, ora de honestidade moral, portanto, de homens públicos capazes de fazer frente eficiente, válida, que vale alguma coisa, a esse que é, sem dúvida nenhuma, um dos piores ditadores que esse país já teve, que é o ministro Alexandre de Moraes. Esse ditador que, sem tanque na rua, soube
diante da covardia das autoridades que deveriam servir de freio e contrapeso, abusar no sentido mais explícito que o vocábulo abuso pode imaginar da sua autoridade. E vem fazendo o que faz contra os brasileiros. Repita-se, o Senado serve como freio, como contrapeso ao STF, mas o Senado nada faz. O Congresso é composto por senadores e deputados federais. E eles também pouco fazem para exigir algo do presidente do Senado, que também é presidente do Congresso. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. E os deputados não sabem, não têm ciência técnica para fazer uma obstrução legal e, assim, parar as pautas do país até que o Senado faça o que é preciso fazer. Eu vejo muita gente, eu encontro muita gente que reclama do Lula e pergunta: o Lula vai ser empichado? Não vai? O Lula vai perder o cargo? Não vai? Motivos jurídicos tem. Tem de monte. Inclusive motivo para ele ficar inelegível. E eu retomo aqui o caso do 1º de maio, Dia do Trabalhador, em que ele fez um comício político para o Boulos, usando dinheiro de renúncia fiscal da própria presidência da República via Lei Rouanet. Só isso é motivo bastante o suficiente para que ele se torne inelegível. É um motivo, é um crime eleitoral, é uma forma de abuso de poder político e econômico ao mesmo tempo. É um exemplo didático muito mais claro, muito mais convincente, muito mais certeiro do que a hipótese pela qual o TSE tornou inelegível Jair Bolsonaro. Mas Lula não parece, como os políticos de direita, ser matéria afeta à legislação. Parece que ele é feito do mesmo teflon que o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros, em especial o ministro Alexandre de Moraes, porque, vamos recordar, dentro desse festival de prisões preventivas manifestamente abusivas, ilegais, e que são, portanto, nos dizeres dos seus próprios colegas, torturas. Dentro dessas sessões de tortura, uma pessoa morreu. Outro, mesmo estando com a idade muito avançada, já septuagenário, e com a saúde muito defasada, voltou à prisão mesmo sem o trânsito em julgado, por um motivo que não poderia ser usado para que ele fosse trancafiado, que é a prisão dos outros, como se ele respondesse pelos outros. Então Alexandre de Moraes, ele faz aquilo que bem entende. Alexandre de Moraes, ele abusa, mas abusa escancaradamente, abusa sem curar. Abusa e ainda ordena que empresas de comunicação infringam a legislação, porque a lei é ele. Mais vale um despacho de Alexandre do que a lei.
Mais vale um despacho de Alexandre do que a Constituição. O que Alexandre fala é maior que tudo que se pensa sobre justiça, que tudo que se imagina sobre democracia. E ninguém para fazer frente a esse verdadeiro descalabro. É algo realmente lamentável. E quando as pessoas me falam Lula cai ou não cai, eu falo o problema não é o Lula. O problema não é o PT. O Brasil já sobreviveu a 8 anos de Lula, já sobreviveu a 6 anos de Dilma, já sobreviveu a 14 anos de PT. Mais 4. O Brasil não fecha. Porque país não fecha. O grande problema desse país, o grande mal que acomete esse país, chama-se Alexandre e tem por sobrenome Moraes. Alexandre de Moraes, cujo pai faleceu na semana passada, e era a matéria a ser comentada no programa da terça, quando nós tivemos esse canal sequestrado, que nós sentimos muito o falecimento do pai do ministro. Mas uma curiosidade que deve ter sido tratado por outros comentaristas, há anos o pai do ministro Alexandre de Moraes, que morreu na semana passada, que faleceu na semana passada, sequer dirigia a palavra ao filho. Tamanho o grau de reprobabilidade de um pai para um filho. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.